Olá, boa noite. Que bom, né? Estarmos juntos em mais um programa geral. Depois desses dias de férias, eu espero poder contar com o carinho e a sua audiência. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre educação. Nosso convidou é o ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba. Ele já foi secretário de Educação da nossa capital e do nosso estado. Professor Neroaldo Pontes de Azevedo, e ele já está conosco. Também vamos falar sobre o artesanato do interior da Paraíba, direto para uma das maiores feiras têxteis do mundo. O nosso algodão colorido está em alta, hein? Está em Paris, é isso mesmo. Daqui a pouco você vai conhecer esse trabalho fantástico. O programa de hoje vai começar então, você vai ficar com a gente, né? Porque é aquela história, o bom início de noite está garantido. Bom, e você que nos acompanha sempre já observou que todos os dias apresentamos trabalhos de artistas plásticos de destaque aqui em nosso telão. Pois é, hoje quem faz parte do nosso cenário é o artista plástico paraibano Clóvis Júnior, com belíssimas ilustrações, é verdade. Clóvis está embarcando daqui a pouco rumo aos Estados Unidos. Por lá, no dia 22 de fevereiro, que é na próxima semana, ele abre a exposição Brazilian Master Artist Clóvis Júnior, em Orlando. Ele vai expor novas obras, é claro. E esta é a quarta vez que Clóvis é convidado para expor na Universidade de Valência. Significa dizer que a cor e a vida do nosso Nordeste está sendo apreciada no exterior. Muito bacana, né? O Cine Banguê vai reabrir suas portas após comemorar 33 anos. Já imaginou? Um equipamento maravilhoso que já foi palco de muitas e muitas solenidades, shows artísticos da nossa orquestra sinfônica. Por lá passaram grandes celebridades do mundo artístico. Ele foi fundado em dezembro de 1982 e é batizado com o nome de uma das obras do escritor paraibano José Lins do Rego. O Cine Banguê reabre suas portas sexta-feiras. E o detalhe, o novo equipamento agora possui apenas 120 lugares. Durante o final de semana, muito naturalmente, haverá sessões especiais, sempre com entrada gratuita. Bacana, né? Pois é, agora a gente vai ao nosso convidado de hoje. É o ex-secretário de Educação de João Pessoa, ex-secretário de Educação do Estado da Paraíba, ex-presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a UDIME, presidente da Aliança Francesa, ele foi presidente, já foi consultor do Instituto Ayrton Senna, membro do Conselho Nacional de Educação. Claro que eu estou falando do ex-reitor da UFPB, professor Neroaldo Pontes de Azevedo. Muito boa noite, um prazer enorme tê-lo aqui. Prazer é meu, Gerardo, boa noite. Nesse lindo cenário, né, e você voltando de férias com toda força, com todo o gás que já tinha e tem, né? Renovado, né, renovado, professor? A toda a sua equipe e a todos aqueles que nos ouvem e nos veem nesse momento. Professor Neroaldo, eu tenho uma curiosidade muito grande. O senhor administrou a Universidade Federal da Paraíba com muito afinco, muito esmero, muita determinação e marcou, fez uma história. Ontem, o processo eleitoral que vai escolher o novo ou reeleger a atual reitora da universidade foi deflagrado oficialmente. Eu queria do senhor, nesse momento, uma visão para a universidade como um ex-reitor que conhece todos os meandros, vamos dizer assim, de como é difícil, de como se pode realizar. Como é que o senhor vê a Universidade Federal da Paraíba hoje? De fato, os tempos mudam, a universidade também muda. Em princípio, tomando exatamente o rumo inicial da conversa, que é a eleição, é importante que a gente diga que qualquer processo eleitoral, até de síndico de um prédio, há disputa, não é? E confusões. E confusões. Então, é evidente que começa sob o signo da disputa, dos interesses dos candidatos, evidentemente. Eu considero isso normal, é preciso que isso seja feito com educação, porque é uma casa da educação, evidentemente. Começa, não é como antigamente, que a gente teria que lutar depois para ser nomeado, agora, uma vez eleito, nomeado pelo Há um processo assim bem democrático, se obedece à história de ser o primeiro da lista. Já né? não tem mais primeiro da lista. É o escolhido. É o escolhido, não é? Antes era muito diferente, né, no meu tempo. Então, isso é importante para a universidade. Agora, o que é preciso
é que esse período seja utilizado para se repensar a universidade. Com isso eu não quero dizer que a universidade seja ruim, que era melhor no tempo antigo. Esse saudosismo não passa pela minha cabeça. Né? Era outra coisa, Gerardo. Né? A universidade naquele momento, ela tinha uma importância maior para João Pessoa, porque era quase o único equipamento, digamos assim, de educação, com a grandeza para pesquisa, para extensão, com um apelo para o Estado como um todo. Né? Então, hoje em dia, há outras tantas instituições que fazem cultura, que fazem que compõe, educação, né? que compõe. Esse grande universo. Então, a universidade é mais uma. Agora, evidentemente que tem uma importância extraordinária, mas não tem aquele apelo que tinha antigamente. Quando se falava do reitor, já havia um assombro, né? Um magnífico reitor. Muitas vezes, magnífico, esse nome chega, né? Espanta, né? Espanta. Né? Hoje em dia, a universidade vem cumprindo o seu papel e é preciso que se aproveite esse momento da eleição para se discutir cada vez mais o papel da universidade em relação ao Estado da Paraíba. Sim. Porque o Estado da Paraíba é um estado pequeno, todos nós sabemos, tem dificuldade, né? Mas tem uma estrutura universitária muito grande. Né? Desde o tempo de Linaldo, que a expansão da universidade foi muito grande, o que aconteceu recentemente em outros estados aconteceu naquela época, né? Depois com a divisão das duas universidades, Campina Grande e João Pessoa, as duas universidades cresceram, têm um papel importante, precisa se ligar muito mais ao dia a dia do Estado da Paraíba. Sim. E, de um modo muito específico, já que o tema geral é educação, vamos pensar também na ligação da universidade com a educação básica. Há um momento sempre de disputa. Existe links cotidianos do ensino universitário, quer dizer, da estrutura educacional que existe na universidade com o Estado e com o município, por exemplo? Infelizmente não. É isso exatamente. E poderia, né? Poderia existir. E até deveria se pensar modos de se fazer cada vez mais isso. Pelo contrário, às vezes se desculpa, os alunos chegam à universidade sem saber ler, por exemplo. Isso. Mas os professores que estão ensinando saíram da universidade. Então, jogar culpas não interessa. Interessa fazer com que haja esse link que você fala, de uma maneira que a educação básica possa se beneficiar da universidade e a universidade fazer um trabalho, de fato, muito mais voltado para a realidade. Com isso, os alunos terão, inclusive, mais interesse, de tal maneira que, quando eles saem da universidade, eles saem formados para fazer um concurso, preparados para um concurso, preparados para o trabalho. Né? Então, a educação como um todo deve isso à população. Ô, professor Neroaldo, eu acho que talvez na sua época não existisse tantas universidades particulares como existem hoje. Também né? Isso é verdade. Como é que o senhor vê essa enxurrada? Eu fico às vezes preocupado, são tantos cursos, são tantas faculdades que toda hora surgem formando novos profissionais e eu não vejo, pelo menos eu não entendo, eu queria justamente a opinião de quem entende, o mercado absorver tantos médicos, por exemplo. Médicos eu acho que até tem necessidade, mas tantos advogados, tantos economistas, porque tanta gente que sai a cada semestre e eu fico, onde é que estão essas pessoas? Para onde elas estão indo? Exatamente, sobretudo porque a qualidade nem sempre é a mais recomendável de alguns dessas faculdades privadas, não é? Então, algumas são boas, evidentemente, a gente não pode generalizar, mas acontece exatamente isso, sobretudo em algumas áreas, por exemplo, na área de pedagogia. É terrível o que existe de desistência na universidade de pessoas que começam num período, no outro período já não querem mais o curso. Por quê? Começam a se dar conta que depois, na vida dele, o que ele está aprendendo nem vai dar conta do trabalho dele, nem substância financeira para ele viver. Então, é preciso que a universidade esteja muito mais presente na vida do povo, a Universidade Federal, mas as universidades privadas também. E algumas, nada contra o ensino à distância, nada contra a tecnologia. Sim, porque tem muito né? isso hoje, mas né? Algumas realmente fazem a coisa a preço caro em dinheiro e a preço muito barato de qualidade. É verdade. Eu tenho outra preocupação com relação ao ingresso do aluno na Universidade Federal, né? Certo. Enem, existe o outro mecanismo, SISU, SISU,
as E cotas. o que é que o senhor acha desse Enem, desse SISU? Porque eu vejo que tem muita gente que passa para uma universidade, aí vai lá para longe, outros chegam aqui, e de repente vai peregrinando, termina aqui, mas isso não é uma coisa muito fácil de acontecer, não, porque as pessoas, por exemplo, eu tenho uma vizinha minha que passou em medicina em Alagoas. Ela queria... Tudo que ela quer Era João Pessoa. João Pessoa. Aí, quando ela se inscreveu, que chegou em Alagoas, que alugou apartamento, que se estruturou dentro dos moldes de antigamente, Sim. aí logo em seguida, uma semana e meia depois, foi chamada para uma universidade em Caruaru. Aí lá foi ela para Caruaru, porque era mais próximo de chegar em João Pessoa. Não deu uma semana, abriu uma vaga para ela em Campina Grande. Terminou em João Pessoa. Quer dizer, foram 4 universidades que, talvez o tempo não seja exatamente mesmo, isso, né, do que eu estou falando aqui, mas que aconteceu e ela está hoje em João Pessoa, aluna da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu tenho conhecimento com professores da universidade que as turmas estão menores porque os alunos vão embora. E ficam menores. Por exemplo, uma turma de odontologia que começa com 50, tem hora que está com 35. Então, 15 foram embora. Por quê? Exato. Né? E o custo desse curso fica mais caro. Então, mas o senhor vai responder com mais detalhe no intervalo, depois do intervalo comercial, porque a gente vai ao intervalo rapidinho e volta já. Every time